Boa noite, amados, paz e graça. Mais uma vez estamos aqui para poder entrar aí na tua casa, estar compartilhando com você uma palavra inspirativa, uma palavra que com certeza ela vai entrar no teu coração. E com certeza nós queremos orar também com você. Orar, pedir para que o Espírito Santo de Deus possa estar trabalhando na tua vida, realizando todos os teus sonhos conforme a vontade do Pai. Eu quero começar esta live nesta noite com uma oração. Pai de amor, Pai, que é rico em misericórdia, queremos estar clamando a Ti, primeiro declarando que Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, Tu és o nosso Salvador e tem tudo sob o Teu controle. Nesta noite, Pai, eu peço que essa palavra que vai ser ministrada possa estar falando com cada pessoa. Que cada um, Senhor, possa sentir a alegria do Senhor na sua vida, porque sabemos que a alegria do Senhor é a nossa força. Eu abençoo, Senhor, todas as pessoas que estão assistindo essa live nesse momento, as pessoas que vão assistir mais tarde através do Facebook, que Tu possa realmente, Senhor, estar trabalhando no coração de cada um. Eu clamo, Senhor, porque eu confio em Ti e sei que tudo está sobre Teu controle, Pai. Fala com cada um de nós, é o desejo do meu coração, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Como é bom chegar mais uma terça-feira e a gente poder estar compartilhando com você esse momento especial. Momento especial porque sabemos que Deus se faz presente, o nosso Deus, Ele é soberano em todas as coisas. Talvez hoje possa ser um pouquinho diferente. Se você escutar algum barulho, ou conversa, ou choro, eu tenho duas netinhas que estão aqui em casa, elas vieram ficar essa semana e os vovôs estão cuidando, então não se assustem, que é minhas netas que estão correndo por aí. Tá bom? Que Deus abençoe você. Nessa semana, a semana que antecede a Páscoa, nós temos que parar um pouquinho para refletir, para entender um pouquinho mais qual é o significado em si da Páscoa, qual é os benefícios que esse momento traz para a nossa vida, quais são as nossas atitudes que temos que ter durante essa caminhada. Eu quero convidar você para você abrir sua Bíblia, se for possível, ou estar me acompanhando na leitura. Eu vou estar lendo no Evangelho de João, capítulo 13, versículos 12 a 15. João 13, de 12 a 15. A palavra de Deus, ela vai nos falar um pouco mais de como nós temos que aprender a seguir a Cristo, ou seguir o exemplo de Cristo. A palavra de Deus diz assim: depois de ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés um dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. O que o nosso Mestre, o que Jesus queria trazer para a humanidade? Vamos só lembrar um pouquinho o que estava acontecendo, né? Era a última ceia. Foi o último encontro de Jesus com seus discípulos. Eles entraram em Jerusalém, Jesus em cima de um jumentinho, né? E Jesus é aclamado rei. O povo jogou ramos na rua onde Jesus passou, ramos de palmeiras, por onde Jesus passava. E os discípulos desfilaram, talvez orgulhosos ao lado do amigo, do mestre, que seria coroado como rei. Sobre aquele cenário, ou aquele cenáculo para a ceia que foi montado para a última ceia, enquanto eles comiam, eles discutiam entre si qual era o maior, ou qual era o cargo melhor que eles poderiam ocupar no novo reinado de Jesus. Os discípulos, eles imaginavam que Jesus seria o rei deles, o rei físico, que tomaria posse de Jerusalém e governaria sobre eles. Mas Jesus ouve aquela conversa animada dos discípulos e, de repente, ele toma uma toalha, uma bacia com água e começa a lavar os pés deles.
um a um, silenciosamente, numa última tentativa de fazer com que os seus discípulos pudessem entender a natureza do seu reinado. Ele queria que os discípulos entendessem qual era o significado dele juntamente com eles. A ideia, a imagem do povo de Jerusalém era que Jesus governaria sobre eles como rei. Não como um rei espiritual, mas sim tomaria posse do reinado e governaria sobre eles. Quando nós paramos para pensar nessa época de Páscoa, as pessoas ficam mais sentimentais, o coração fica mais quebrantado, mas muitas pessoas ainda não entendem o verdadeiro significado da Páscoa. Por que Jesus morreu? Qual era o significado de tudo isso? Por que isso aconteceu? Quando nós paramos para pensar e entender, depois de Jesus lavar os pés dos discípulos, Jesus tira aquele avental que ele usou para lavar os pés e ele coloca novamente o seu manto, a sua roupa branca, e ele senta na cabeceira da mesa e ele começa a comentar o gesto que ele acabou de realizar. Qual era o significado daquela atitude que ele tinha tido? Porque os discípulos não estavam entendendo. Como que o nosso rei, o nosso mestre, agora vai lavar os nossos pés? E a pergunta surge quando Jesus fala para eles: vocês entenderam o que eu fiz? Vocês conseguiram entender a magnitude disso que eu fiz? Parece que os discípulos não tinham entendido, né? Começou por Pedro e ele perguntou: se eu, sendo mestre e senhor, lavei os pés de vocês, vocês também devem lavar os pés um dos outros. Como assim, mestre? Como que nós, como mestre, devemos lavar os pés um dos outros? Nós sabemos que era um costume do povo judeu, quando chegava uma visita na sua casa, a atitude deles era de mostrar o bom grado, a receptividade daquelas pessoas na sua casa, era a primeira coisa, lavar os pés. Por que lavar os pés? A pessoa estava vindo de um deserto, caminhando por muito tempo, então chegava todo empoeirado, cansado. E o que eles queriam fazer? Eles queriam trazer um refrigério para aquela pessoa. Então eles tomavam uma bacia e lavavam os pés do seu convidado, para que aquela pessoa se sentisse bem no meio deles. E os discípulos, talvez eles não tinham entendido essa profundidade, o que Jesus estava falando para eles. Simplesmente Jesus, talvez em outras palavras, ele queria dizer para eles: quem quer ser o maior deve ser o menor e servir a todos. Nós vivemos num mundo repleto de pessoas querendo ser sempre mais do que os outros. Pessoas que não abrem mão do seu posto, da sua condição, para ser abençoador. Pessoas que muitas vezes acabam deixando de valorizar o próximo. E Jesus, ele é um exemplo sublime de amor. Não existe amor maior do que como Jesus demonstrou. E nessa semana nós refletimos sobre isso, a importância do sacrifício de Jesus na cruz. Simplesmente foi para salvar uma humanidade toda que estava perdida. Para ele foi dar a sua própria vida, um preço muito alto, um preço que custou derramamento de sangue, para que nós pudéssemos ter uma nova vida. Por isso que ele demonstrou para os seus discípulos: gente, eu não vou ser o rei físico, eu vou ser o rei espiritual de vocês. Mas sigam as minhas atitudes. Se vocês querem ser o maior, então se tornem humildes. Busquem fazer as coisas pensando no próximo. Jesus, ele não é um rei que precisa de poder ou precisa algo para se afirmar. Seu reinado é outro. Somente a cruz iria tornar esse reinado claro para os seus discípulos.
Ele queria mostrar que o processo que estava acontecendo até chegar na sua morte de cruz era que seria coroado Rei da Glória, Senhor dos Senhores. E ele deixa um legado para os seus discípulos. Aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Era uma oportunidade, uma atitude para que eles pudessem aprender com Jesus. Jesus era manso e humilde de coração. Como você tem sido? Qual é a tua vida? Como tem sido a tua prática? Aqui nessa prática, Jesus está mostrando para os seus servos, para os seus discípulos, realmente que a humildade do servo de Deus é a raiz da verdadeira felicidade. Se você quer ser feliz, aprenda a ter um coração bondoso. O apóstolo Paulo, ele diz, né? Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Por quê? Porque o apóstolo Paulo estava aprendendo a amar. Estava aprendendo a viver uma atitude de submissão. Tanto aquele homem chamado Saulo, o grande, passou a ser chamado de Paulo, pequeno. Ele aprendeu que servir a Cristo faria dele uma pessoa totalmente diferente. Uma pessoa que aprender a viver a humildade. E mesmo durante essa pandemia, muitas pessoas falam, quando acabar tudo isso, as pessoas vão sair diferente. Amados, é engano. Não adianta a gente querer tampar o sol com a peneira. Quem é ruim vai continuar sendo ruim. Quem odeia vai continuar odiando. Quem não ama vai continuar não amando. Mas aquela pessoa que realmente é temente a Deus, aquela pessoa que ama verdadeiramente, aquela pessoa que busca essa intimidade com o Pai, ela é mais que vencedora. Por quê? Porque com certeza ela está vivendo algo totalmente diferente. É isso que nós buscamos. Por isso que na primeira carta de João, no capítulo 3, versículo 18, a palavra de Deus diz assim: filhinhos, não amemos com palavras, nem com a língua, mas com ações e em verdade. O que João estava dizendo? Amem na prática. É muito fácil falar. Eu amo, mas você não pratica. O amor, ele tem que ser praticado. Muitas vezes as pessoas falam, eu amo tanto a Deus. E o próprio Jesus fala, como que você vai dizer que ama a Deus se você não ama o teu irmão? Primeiro é atitude terrena. Temos que aprender a amar em todo o tempo. Temos que aprender a viver essa vida de servo. Temos que aprender a viver essa continuidade. Temos que aprender a viver essa comunhão de relacionamento. E esse momento que antecede a Páscoa, muitas pessoas praticam um jejum, muitas pessoas têm abstência de alguma coisa, mas se você não mudar o teu coração, se você não mudar a tua vida, todo sacrifício é em vão. Você deve jejuar? Deve. Você deve praticar? Sim. Mas você primeiramente tem que aprender a amar o teu próximo como a ti mesmo. E não é só nesse período. Não é só nesse período onde nós chamamos a Semana Santa, mas é em todo o tempo, é todos os dias. É aprender a viver o amor sobrenatural de Deus. Você tem que entender que todos nós, como cristão ou como crente em Jesus Cristo, nós devemos revelar o amor de Deus através do servir uns aos outros, independentemente da sua posição ou do seu status na vida. Você pode ter uma posição, com certeza renomada, de liderança, mas você tem que aprender a exercitar o modelo de seguir e servir que é em Cristo. Jesus deixou esse modelo. Ele deixou essa marca mostrando para os seus discípulos que ele não era maior do que nenhum deles. Ele estava ali para servi-los. E você? Como você tem agido? Ou é só nessa semana que antecede a Páscoa que você está se dispondo a servir? Servir em todo o tempo. O servir a Cristo faz de você uma pessoa submissa à sua autoridade. Clame a Deus. Fale para Ele, venha Senhor.
lava-me por inteiro, né? Quebranta este coração orgulhoso e faça de mim uma pessoa humilde, um verdadeiro servo. O servo, ele está pronto para servir o seu Senhor. Você busque isso no Senhor. E é nesse momento que antecede a Páscoa que realmente nós temos que lembrar do sacrifício de Jesus. Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, no muito te colocarei. É isso que Deus quer. Se você quer ser o primeiro, que seja o último. Aprenda como Cristo. Aprenda como Ele nos ensinou. Se você quer ser uma pessoa bem-aventurada, aprenda a servir o teu próximo como a ti mesmo. Aprenda a olhar para aquela pessoa que está com você e olhando e dizendo, puxa vida, eu preciso de você. Olhe realmente como você sendo um auxiliador. O auxiliador é aquele que está pronto para auxiliar, aquele que está pronto para servir. Como você tem servido? Você tem servido com integridade ou apenas você tem servido a hora que você acha que é importante? Deus nos dá a oportunidade de ser servo, de servir em todo o tempo. Jesus, lembre, Jesus não é um rei que precisa do poder para se afirmar. Seu reinado somente foi tomado na cruz do Calvário. Ele começou a reinar a partir do momento que ele se submeteu à autoridade do Pai, se humilhando de tal forma que levou sobre ele todos os nossos pecados, levou sobre ele todo o castigo que era merecido a nós. Por isso que nós falamos que ele é o Rei da paz. Jesus aprendeu a ser manso e humilde de coração, e é o que ele deixa para nós. E é realmente isso que nós temos que praticar. E nessa semana, peça para que Deus purifique tua vida. Peça para que Deus transforme o teu coração, para que Deus multiplique as bênçãos que Ele tem preparado para você. E é nessa intenção de olhar para o próximo que eu quero orar. Orar por você, orar por mim, orar por todas as pessoas que estão passando dificuldades. Nós temos alguns pedidos que chegaram até nós, pedidos de oração. Nós temos uma família de Santa Cecília que estão com Covid, nossos irmãos em Cristo, o irmão Jonathan e a sua esposa, eles estão precisando de oração. Que Deus possa interferir na saúde deles, em nome de Jesus. Eu também quero orar pela vida da Michele, minha sobrinha, ela está precisando de um transplante de medula, ela mora em Xanxerê. Nós sabemos que Deus tem a hora certa para tudo. E com certeza Ele está cuidando da Michele. É o que nós cremos. Eu também quero orar pela vida da Zoli. Ela está em Videira, ela está na UTI e ela precisa de um milagre. Os médicos já desenganaram, disseram que não tem mais o que fazer. Ela está com Covid, está na UTI e pelos médicos não tem mais solução. Mas nós cremos no médico dos médicos. Nós cremos que a última palavra é do Senhor. Enquanto Ele não disser, acabou, nada termina. E nós cremos no poder dEle. Também quero orar pelo Vorico. Ele mora em Balneário Camboriú, também está com Covid e ele precisa de uma vaga urgente numa UTI. E nós sabemos como está difícil, mas Deus pode proporcionar essa oportunidade. Deus tem tudo sob controle. Ou talvez Deus pode curar ele mesmo antes dele conseguir uma vaga. Tudo está no controle de Deus. Eu também quero orar por todas as famílias, né, que estão enlutadas pela perda de familiares, pela perda de amigos. Como é triste, né? Você, quando vê os números se tornando nomes. Isso é doloroso. Enquanto são apenas números, muitas vezes você nem se preocupe. Mas quando se tornam nomes, você aprende a se humilhar perante Deus e clamar. Quando são números, parece que tudo vai passar. Por isso eu quero orar com você nesta noite, pedindo a misericórdia de Deus, pedindo a intervenção divina dEle na sua vida, na minha vida, na nossa vida como família do Senhor.
Pai, em nome de Jesus, nós nos humilhamos na Tua presença nesta noite. Eu quero, Pai, em nome de Jesus, estar clamando a Tua intervenção miraculosa na vida de tantas pessoas que estão sofrendo. Senhor, eu peço a Tua proteção, a Tua unção. Eu peço, Senhor, pela vida das pessoas que estão hospitalizadas com Covid, pela vida, Senhor, da Zoli e do Vorico, que são pessoas que estão precisando de um milagre verdadeiro. Eu peço oração, Senhor, pela vida da Michele. Ela está precisando, Senhor, de um transplante de medula. Eu sei que Tu está proporcionando tudo isso. Eu oro, Senhor, pela vida do Jonathan, da sua esposa, que estão acometidos de Covid, que Tu possa trazer a cura para a vida deles, Pai. Eu peço em nome de Jesus, eu peço, Senhor, a oração pela vida do meu tio Libro, que também sofreu um AVC, está hospitalizado em Chapecó. Que realmente, Senhor, a Tua unção curadora possa entrar na vida dessas pessoas que estão hospitalizadas, trazendo um alento, Senhor, trazendo calma, paixão, compaixão na vida dessas pessoas. Nós clamamos e suplicamos, Senhor, por todos que estão hospitalizados, por todos que estão acamados, talvez nos seus lares, precisando de um milagre. Cremos no milagre, cremos no Deus de milagre, Pai. Eu suplico a Tua misericórdia, Senhor. Eu peço, Senhor, que Tu possa estar intervindo, Pai. Intervenha, Senhor, na vida dos médicos, na vida dos enfermeiros, Senhor, na vida de todos os profissionais de saúde que nesse momento, Senhor, estão na linha de frente. E nós sabemos que eles jamais vão deixar de lutar. Jamais eles vão abrir mão de um paciente. Eles vão lutar enquanto eles tiverem forças, enquanto o recurso, Senhor, humano proporcionar força, eles vão estar lutando. Mas eu sei, Senhor, que quando tudo parece dizer que não tem mais solução, aí entra a unção miraculosa do nosso Senhor. Eu creio, Pai, eu creio no Teu poder e sei que Tu está no controle de todas as coisas. Por isso, Senhor, eu abençoo a vida dessas pessoas que estão assistindo essa live, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados, que Deus abençoe tua vida, que Deus continue resplandecendo o seu brilho através da sua face. Lembrando, amanhã, quarta-feira, a partir das 6 horas da manhã, das 6 às 7 da manhã, nós teremos um momento de oração, um momento de clamor pela vida de todas as pessoas que estão nos enviando pedidos de oração sobre tua vida. Se você quer fazer parte desse grupo de oração, nós usamos a plataforma do Google Meet, então é só você enviar para nós o teu contato, que nós teremos o prazer de enviar o link para você poder participar. Que Deus abençoe você e a tua casa, que você possa deixar o amor de Deus vivo na tua vida. E lembre, aprenda com Cristo. Ser submisso é algo que te coloca num lugar muito mais alto. Que Deus abençoe a tua casa, em nome de Jesus. Amém.